Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Espírita, que hoje é o nosso último programa do ano. Daqui a alguns dias nós estaremos entrando no ano de 2023. E não é à toa que eu, Miriam dos Anjos, Thelma Alves e nossa colaboradora, que está sempre conosco também, Luciene Batista, nós vamos conversar sobre caminhos para um novo ano. Vamos deslumbrar como é que a gente pode construir um novo ciclo com novos pensamentos, com novas atitudes, porque a gente não consegue ter outros resultados agindo da mesma forma. E para nos inspirar, antes de qualquer coisa, vamos cumprimentar nossas amigas. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Luciene? Tudo bem, Miriam? Oi, Thelma. Oi, querida. Todas empolgadas para o novo ano, né, meninas? Isso. Sim. Sempre. Sempre, como não e por que não, né? Nossa, a esperança é que não falta quando a gente se deslumbra diante de um novo ano. E para inspirar, né, o nosso programa de hoje, já que nós somos construtores da nossa jornada da vida, nós trouxemos um poema de Cora Coralina chamado Das Pedras. E eu vou ler para que a gente comece, então, a nos inspirar para construir caminhos novos para o novo ano. Assim diz Cora Coralina nesse poema das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Que lindo esse poema de Cora Coralina, né? Nos dá várias interpretações, nos leva a várias reflexões e acredito que quanto mais a gente lê, talvez nas entrelinhas a gente encontre ainda mais sentido para que os nossos ouvidos conseguiram captar nesse primeiro momento, né? Então, a primeira coisa que nos chamaria atenção nesse poema, quando você leu, Thelma, Luciene, alguma coisa deve ter chamado a atenção nesse poema. Então, vamos começar por Thelma. Thelma, nesse poema, o que lhe chamou a atenção? Olha, na verdade, todo, né? Ele é todo intimista, né? É uma coisa assim que cada pedacinho que você lê, você vê que é de uma pessoa que está colocando o seu eu, né? A sua vivência, e todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu vou colocar aqui essa parte que é uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Por quê? Eu coloquei porque tudo conecta a nossa vivência, né? A gente tem, né, uma estrada, que são decisões que a gente vai tomar, um caminho. Então, sempre tem na nossa vida essas decisões, né? O leito, que é de reflexão, a casa que nos acolhe e o companheiro, que pode ser o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, essas pessoas com as quais relacionamos, seja encarnados ou desencarnados. Olha só a profundidade do poema da Cora Coralina, né? Que ela traz esse processo intimista para cada um de nós. E aí a gente vai lendo, vai buscando e vai trabalhando na nossa vivência, no nosso contexto. O que você acha, Lu? Essa parte que a Thelma destacou também me chamou a atenção. Ela começa o poema falando que ajuntou todas as pedras que vieram sobre ela e tudo que ela construiu de pedra, porque ela fala, né, que fez várias coisas e tem um versinho, né, para resumir, ela diz tudo de pedra.
E então eu achei isso bastante interessante, porque a nossa vida é exatamente o resultado das escolhas que a gente faz enquanto vive, cada vida que a gente vive, né? Como espíritas, a gente se acostuma a olhar a trajetória para além dessa vida. Então, a gente, quando vai pensar em destino, quando a gente vai pensar em futuro, quando a gente vai pensar em situações que a gente passa ou vem a passar, a gente sempre pensa também naquilo que está coberto pelo véu do esquecimento, que são as escolhas que nós fizemos em outras vidas. E essas escolhas que nós fizemos em outras vidas, às vezes, trazem desdobramentos para as vidas futuras, como coisas que a gente escolhe hoje e que terão desdobramentos nas nossas próximas vidas. Então, para dar um recorte positivo, as boas escolhas que a gente fizer agora no campo dos relacionamentos, né? Os relacionamentos que nós pudermos manter de forma respeitosa, de forma digna, afetuosa e amorosa, são laços que estão construídos agora e que vão sempre, no futuro, estar ali como um patrimônio nosso. E a qualquer momento, em qualquer vida, a gente pode retomar uma construção dessa, uma construção positiva dessa, né? Então, alguém que nessa vida, para nós, é um grande amigo, numa vida seguinte pode vir como um irmão, então já vem como um irmão com uma relação de parceria, de apoio, de amizade, que vai nos ajudar muito. Então, quando a gente pensa que as nossas escolhas, elas se projetam para um futuro indeterminado, né? A escolha de hoje se projeta para um futuro indeterminado. E quando a gente pensa, então, porque esse poema dela fala muito daquilo que a gente sabe que nós estamos sempre semeando a nossa própria história, a nossa própria vida, e estamos sempre colhendo aquilo que semeamos. Então, não existe um tempo de semear e um tempo de colher. O tempo é de semear e colher ao mesmo tempo, porque eu estou o tempo todo semeando e estou o tempo todo colhendo. Tem semeaduras cuja colheita é imediata, tem semeaduras cuja colheita é bem mais demorada, pode ser em outra vida. A gente nunca sabe quando vai colher o que está plantando. Portanto, a gente nunca sabe em que momento vai experimentar o resultado das escolhas que faz. Então, ela pega assim o que ela está dizendo para a gente, olha, eu peguei a minha vida e tudo que foi acontecendo na minha vida, eu fui usando para construir a minha própria vida. Então, quando ela diz que ela juntou as pedras que vieram sobre ela, eu acho que isso faz a gente pensar sobre várias circunstâncias da vida que se apresentam para nós e sobre as quais nós não temos controle. Ou porque é um resultado de uma escolha que a gente fez lá atrás, ou mesmo porque já é o resultado de alguma coisa e resultado é resultado, você não tem mais o que fazer, você só tem que lidar com aquela situação. Então, ela pega essas realidades que ela precisa viver, que ela precisa atravessar, e nessa realidade que ela atravessa e que ela precisa viver, ou dessa realidade, ela vai retirando os elementos de construção do passo seguinte, do dia seguinte, das coisas seguintes, das etapas seguintes. E aí a gente vê que ela elege, como a Thelma mencionou muito bem, né? Ela fala de estrada, ela construiu uma estrada, um leito, uma casa e um companheiro, né? Tudo de pedra. Tudo isso a partir daquilo que a vida deu para ela. Então, ela pega e transforma essas experiências, ou ela faz a gente pensar, porque um poema, ele nos leva a pensar sobre nós, sobre a nossa própria vida. Então, ela nos leva a pensar que a gente transforma as nossas experiências
colhe das nossas experiências elementos para transformar naquilo que é mais importante para nós. Então, para ela, a estrada é muito importante. O que a estrada pode ser a estrada para nós? A estrada é justamente a nossa trajetória nesse planeta, a nossa vida nesse planeta. A gente está fechando um ano e abrindo outro ano. São trechos de uma estrada única, né? São divisões, né? Se fosse uma estrada para a gente pisar mesmo, ela seria dividida em metros, em quilômetros, mas como é a nossa estrada da vida, as marcas são em um ano após o outro, um ano após o outro. Então, nós estamos fechando um pedaço desse trajeto e abrindo outro. E quando ela coloca a estrada no centro, né, que é a construção daquilo de onde ela tirou as pedras, né? Então, a gente percebe que as experiências precisam nos ajudar a ajustar e a construir a nossa própria caminhada, e a gente precisa usar as experiências que a gente vive para fazer escolhas melhores, para nos tornarmos os arquitetos mesmo, em vez da gente ser... Eu acho que isso leva, essa referência dela nos leva a pensar que existem pessoas que vivem como folha vive no vento, para onde o vento sopra, a folha vai. Mas ela está fazendo uma proposta diferente. A vida jogou pedra em cima de mim, e dessas pedras, e sejam essas pedras o que forem, você pode pensar experiências sólidas, você pode pensar experiências duras, né? Cada um pode pensar no que quiser, ou simplesmente experiências, mas ela... Cada um conhece sua pedra, né? Exato, cada um conhece a sua pedra, e a pedra pode ser uma coisa boa, né? Sim. Mas ela pega aquilo ali que a vida ofereceu, e daquilo ali que ela vivencia, que ela experimenta, ela então transforma isso na construção, aproveita isso na construção de uma estrada, que é a construção do caminho de vida dela, que é a construção da história dela nesse planeta, é a construção desse capítulo da vida dela como ser eterno, que é muito importante, né? Agora, além disso, ela destaca o quê? Ela destaca o leito. E é muito interessante que a gente fale, né? Assim, eu achei que ela fale sobre o leito, que a gente pense sobre isso, porque leito lembra pausa, lembra repouso, lembra descanso, lembra refazimento. E a gente vive uma época que temos que ser multitarefas, que temos que dar conta de muitas coisas de uma vez só, que temos que estar ocupados com muita coisa. Mas o tempo do leito, o tempo do descanso, o tempo do repouso e da pausa, isso é fundamental. E a gente precisa ter confiança, segurança e serenidade bastante para não deixar que a vida atropele a gente dessa forma, da gente ter que dar conta de tudo. Não. Porque também tem o tempo de parar. Eu não tenho que ser produtivo o tempo todo. Tem hora que eu tenho que descansar, tem hora que eu tenho que parar. E isso ela construiu e aprendeu, e a gente pode construir e aprender a partir das nossas experiências de vida, de ver quanto ganho há nos momentos de pausa, de ver quanto prejuízo há quando a gente não sabe respeitar o nosso limite e vai além do que pode, e não constrói esse leito, não constrói essa ideia de que a parada faz parte da vida e eu vou sempre cuidar para que ela aconteça. Depois ela fala... Oi, desculpa. Não, desculpa. Só te interrompendo, quando você falou de leito, por favor, vamos de descanso, também me lembrei aqui que o quanto é importante, isso ela também pode estar nos dizendo, como é que nós estamos aproveitando o nosso tempo, né? Como é que nós estamos organizando esse tempo? É um tempo, esse tempo cronológico nosso de buscar resultado, ou também permeamos com esse tempo de resultados que a gente tem que buscar, estamos encarnados, né? Mas também um tempo de buscar conhecimento, interiorização, né? Quando você falou de descanso, quando Thelma falou do leito, ele remeteu a ela a questão de reflexão, né? Eu achei interessante, mas pode continuar a sua ideia, eu interrompi. Vocês, por favor, vão interferindo aí, a gente está conversando, isso aqui é papo, né? Isso é papo. Então, o papo é assim, quando a gente conversa, a gente
faz isso mesmo. E você pontuou bem, Miriam, porque é isso, né? Se você observa a natureza tem os ciclos dela. Existe o ciclo do inverno. O ciclo do inverno é um ciclo de parar, de voltar para dentro, organizar, reunir forças para retomar, né? Então, depois do inverno, né? A gente tem, começa sempre pela primavera, né? Primavera, verão, outono, inverno, e vem a primavera de novo. A primavera é o tempo primeiro de florescer, é um tempo por excelência de semear, mas ele vem depois do quê? Ele vem depois do inverno. Ele vem depois do recolhimento, da pausa. Então, os tempos de pausa são essenciais, pausas menores o tempo todo, durante o dia, aqui e ali, mas pausas maiores ao longo da vida, em ciclos em que a gente precisa parar e reorganizar. Então, as nossas experiências também têm que nos ajudar a entender os momentos que são os nossos momentos de hibernar, os nossos momentos de recolher. E depois ela fala da casa. E a casa, eu acho que assim, casa é sempre uma figura para abrigo. Não é necessariamente a casa que eu vivo, porque às vezes a casa que a gente vive não é o lugar em que a gente se sente efetivamente abrigado, porque o abrigo ele vai envolver muita coisa, ele vai ter a ver também com pessoas, sentimento de proteção, sentimento de pertencimento, e às vezes a gente vai se abrigar em relações que a gente estabelece fora da nossa casa. Isso pode acontecer. Então, quando ela fala de construir a casa, eu acho que ela vai além da casa que a gente vive, ela vai além da casa do abrigo que a gente encontra fora. E eu acho que isso leva a gente a pensar no abrigo em termos nossos, a partir das experiências que a gente vive, a gente conseguir consolidar em nós essa força de viver que nos permita sentir em nós mesmos a segurança para caminhar, ainda que a gente tenha outras referências importantes, mas de a gente saber que se tudo me faltar, eu estou aqui, eu sou capaz, eu posso, porque nós temos tudo que precisamos em nós, é assim que se diz. É claro que nós precisamos do outro, vivemos com o outro, mas o que eu quero dizer é que, essencialmente, Deus não colocou no outro algo que seja essencial para mim. Eu não dependo do outro para coisa alguma. O outro me ajuda muito, às vezes o outro me atrapalha muito, né? Mas eu não estou absolutamente nas mãos do outro para alcançar ou deixar de alcançar coisa alguma em termos de realização na minha vida. De realização que a gente fala, realização como pessoa, realização espiritual, de atravessar essas experiências da vida, amadurecendo e desenvolvendo aquilo que eu posso desenvolver de melhor. Então, as experiências da vida também são construtoras desse sentimento de casa, de eu estar no lugar certo, com as pessoas certas, com a profissão certa, na vida certa. Isto é a minha casa e eu me sinto assim porque eu me sinto bem comigo mesma, né? Eu acho que esse é o sentimento mais importante do abrigo. E por último, como a Thelma falou muito bem, quando ela fala de companheiro, claro que ela está falando de companhia. E a companhia, ela vem do afeto, do parceiro, da parceira, ela vem do pai, da mãe, ela vem do amigo, ela vem do filho, ela vem de pessoas que estão inseridas em grupos dos quais a gente participa e de onde a gente tira muito afeto, muita alegria, muita esperança. Então, ela elegeu esses 4 itens como sendo as coisas, talvez, mais importantes para ela e aquilo que ela escolheu construir a partir das experiências que ela viveu e que são absolutamente produto das experiências dela. Então, isso foi o que me chamou bastante atenção nesse poema. Deixa eu só colocar uma coisa, que além, esse item eu achei interessante porque
da estrada, né, do leito, da casa, do companheiro, é tão importante que a gente também pode ser causa de prejudicar o outro, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de até que ponto a gente está afetando o outro ou está se deixando afetar. Assim, é um trecho bem interessante, porque traz toda essa complexidade dentro de nós. E, assim, esse processo, né, que a gente tem que aprender, vivenciar, como se amar e amar ao próximo, que faz com que a gente junte as nossas pedras para que a gente consiga traçar a nossa jornada, né, meninas? E o que me chamou também, o que vocês falaram também havia me chamado a atenção. Só para não repetir, tem outro trecho também que eu achei interessante, quando ela fala assim, minha vida, né, quebrando pedras e plantando flores. Eu achei isso tão interessante, porque nós somos criaturas que estamos num planeta em que nós somos muito rebeldes para aprender, né? Nós somos muito rebeldes para sair da nossa zona de conforto. Muito difícil, a gente não quer. Então tem sempre que levar um cutucãozinho, e aqui eu estou trazendo esse cutucão como pedras, quando ela fala que ela levou pedras a esmagaram, né, no final. Então, gente, essas pedradas são nossas dificuldades, né, os nossos desafios, melhor falando. Não haverá qualquer experiência encarnatória sem esses desafios, porque se a proposta principal da nossa encarnação é que a gente aprenda, né, que a gente consiga se espiritualizar, que a gente aprenda a sair do nosso da busca só dos nossos interesses, né? Às vezes os interesses vão contra o bem-estar do outro, muitas vezes, né? E eu achei interessante que ela, mesmo com esses desafios, com essas dificuldades, ela fala plantando flores, né? E isso me remete à ideia de que, mesmo levando pedradas, ou seja, desafios sempre ocorrerão na nossa existência como aprendizado, para que a gente consiga refletir, observar, entender qual é o aprendizado que vem com aquele desafio, mas ela traz uma atitude fantástica, que é, apesar dos desafios nos quais eu tenho que aprender, eu vou plantar flores, ou seja, daquela coisa ressequida que é a pedra, né? Eu já imaginei aquele caminho pedregoso, não tem uma plantinha. Então, ainda naquele solo árido, cheio de pedra, plantando flores, ou seja, agradecendo, né, a oportunidade de estar trafegando naquele caminho. Porque, às vezes, no meio da grande dificuldade que a gente possa existir, como a gente ainda está muito para o externo, né? Então, são os outros, as circunstâncias que vão fazer com que a minha vida melhore, com que eu seja feliz, né? Está tudo para fora. Quando Thelma e Lu chamam a atenção que está tudo dentro, né? Os outros são para nos complementar no sentido de agregar, né? E agregar entusiasmo, agregar fé, apoiar, né? E porque tudo isso está em mim. E quando ela fala de plantando flores, eu imagino que é aquela pessoa que já entrou num circuito, num processo de que entende que as dificuldades chegam no tamanho que ela consegue resolver, que nada vai chegar numa dificuldade absurda que ela não tenha instrumentos para resolver. Então, não precisa desespero, né? Outra, que aquela dificuldade, uma vez vencida, vai aparecer a próxima. Porque nas provas que a gente atravessa, às vezes o mesmo tema vem para nós de uma outra forma, para que a gente realmente se conscientize de que a atitude, o novo hábito que a gente adquiriu, é um hábito saudável diante daquela dificuldade. Porque se a gente não compreende, né, essas coisas, se a gente não se fortalece na oração, se a gente não fortalece no conhecimento, a gente sucumbe. Então, quando ela diz que as pedras a esmagavam, ela poderia estar lá estiradinha, esperando, né, alguém tirar as pedras de cima, porque nem isso poderia estar fazendo,
esperando que alguém resolvesse, mas ela não. Mesmo aquelas pedras, as dificuldades mais difíceis, ela ainda conseguiu tirar flores, tirar os versos, né? Plantar primeiro para si mesmo, esperança, né? Poxa, se a dificuldade chega, eu tenho que entender por quê, né? Vocês falaram muito dos relacionamentos, né? Se eu convivo com alguém, e às vezes é um relacionamento pesado, difícil, aquele relacionamento, aquela pessoa traz para mim uma informação importante que eu devo observar. Eu, às vezes, tenho que aprender paciência, eu tenho que aprender renúncia, tenho que aprender abnegação, às vezes eu tenho que aprender a ser menos orgulhosa, ser menos invejosa, né? Uma série de outros comportamentos que a gente acaba adquirindo, né? E às vezes a gente nem percebe que a gente está nessa execução. Então, nessa parte, eu achei fantástico também. Então, esse poema de Cora Coralina vai nos trazendo essa reflexão de que não há como viver sem dificuldades, mas é preciso estarmos dispostas, abertas, né? Porque além da dificuldade ser do tamanho que a gente resolva, nós também temos a espiritualidade que nos apoia, que nos inspira, mas se a gente se sente esmagado, retido, né? Se permite sucumbir ou se permite esperar que os outros resolvam seus próprios problemas, né? Vai ficar muito difícil levar a vida em frente, né? As pedras vão tomar conta da vida e depois no final chega uma época em que fica na tristeza de ter percebido a vida não vivida, né? Aquilo que eu poderia ter vivido, mas me permitir desacreditar de mim mesma e sucumbir. Ou então a gente aprende e segue adiante, né? Então, nesse entender de segue adiante, como não poderíamos terminar o ano sem trazer umas falinhas de Hamed, né? Hamed é o nosso queridinho, né? Nós adoramos Hamed, adoramos Joana e todos os outros, mas Hamed tem um lugar especial. Então, Hamed, nesse sentido, ele vai dizer assim que é compreensível resistirmos ou ficarmos receosos, né, com as nossas dificuldades, com o amanhã, como é que vai ser, e ele complementa, trazendo uma recordação de uma fala de Jesus, que ele vai dizer assim, mas os amanhãs serão frutos das escolhas do hoje. E esse hoje tem que estar alicerçado num exame, numa análise, né, pacienciosa, ou seja, paciente, nada de afobação, nada de automatismo, e de reflexões constantes. Então, nessa fala de Hamed, talvez nessa vivência do desafio, em que a gente é muito automatizado, né? A gente quer que tudo acabe, né? Tudo, não tem paciência para as coisas, a gente deixa o principal tempo, né? Como trouxe Luciene, a gente deixa o principal tempo de fazer análise, de fazer reflexões, de tomar decisões, que o único tempo que nós temos real é hoje. Ontem foi uma lição que a gente trouxe de aprendizado ou não. Se a gente está inconsciente, né, automático, não vai perceber. Mas é no hoje que eu vou construindo passo a passo. Cada pedrinha que chega eu vou lapidando para que o amanhã seja um pouco mais leve, um pouco mais sereno, né? O que vocês acham, meninas? O que você acha, Lu? Eu acho, Miriam, que esse é um exercício que cabe a todos nós e é necessário. Nós, quase a maior parte do tempo, a gente vive fora do tempo em que a gente deveria viver, né? Como você destacou bem, o passado não existe, porque ele já aconteceu. Não é tempo que me sirva para fazer alguma coisa. O futuro não existe, porque ele não aconteceu ainda. O único tempo que eu tenho para fazer efetivamente alguma coisa é o presente. E a gente perde muito isso, porque a gente oscila. Na maior parte do tempo, a gente está lá no passado, ou remoendo alguma coisa, ou nostalgicamente apegado a uma coisa que é muito boa que ficou para trás, ou a gente está nesse tempo futuro em que a gente vai dizer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer assim, vai ser assado, ou, meu Deus do céu,
que terror se acontecer isso, que pânico se vier a ser aquilo. E enquanto isso, a gente vai acumulando o presente sem muita atenção a ele, né? E de forma descuidada, a gente vai deixando que a vida nos conduza sem que a gente assuma o controle daquilo que pode controlar. Quando a gente fala sobre ano novo, fim de ano, né? Quando a gente olha para o ano novo, existe todo esse olhar de planejamento, todo esse olhar de desejo, né? de idealização daquilo que a gente espera. Que não está errado, né? Não, claro que não está errado. A gente vai trabalhando a partir daquilo. A gente não pode fazer algo que não imagina, né? Primeiro eu preciso imaginar para poder fazer. Não sai nada sem a minha imaginação. Você não faz você não pinta um quadro sem pensar antes nele, senão você faz assim, fecha os olhos e risca e pronto. Mas ainda assim você pensou, eu vou fechar os olhos, pensar, fazer assim e riscar. Então não tem como não imaginar. Mas a gente perde um pouco o foco de que aquilo que eu estou planejando para esse ano de 2023, ele já está sendo construído nesse momento em que eu estou aqui conversando com vocês. Isso aqui já é algo que tem projeção para 2023. Tudo que eu estou fazendo hoje, aqui e agora, já está projetando, construindo alguma coisa para 2023. Então, a gente olha onde quer chegar, a gente imagina, a gente sonha, a gente idealiza, a gente tem receios e pega tudo isso e traz para cá. Como é que eu posso fazer com que esse momento que eu estou vivendo agora venha a me encaminhar para esse lugar que eu estou imaginando em 2023? E é essencial que a gente faça um balanço do ano. Isso não é uma coisa simbólica, isso é fundamental, porque isso mostra em que eu gastei mais tempo, em que eu gastei mais energia, o que afinal de contas, eu carrego comigo como um produto consistente desse ano que eu vivi. Tá bom assim para mim? Se não tá bom, onde que não tá bom? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar? Porque eu não posso simplesmente olhar para 2023 e planejar as coisas. Preciso olhar onde eu estou. Eu preciso olhar de onde eu estou partindo. O que me falta? O que eu já tenho? Não é? Às vezes eu estou planejando uma coisa, querendo uma coisa que está aqui debaixo do meu nariz e eu não fui capaz de perceber, porque eu estou atravessando o presente assim, meio deslocada dele, né? Então, eu acho que essa fala que você trouxe, ela é super apropriada para essa conversa que a gente está tendo. É a gente pensar que não dá para viver só lá atrás, ou lamentando, ou vivendo de um passado, né, se alimentando de um passado, e não dá para viver no amanhã daquilo que a gente quer ser ou quer alcançar e descuidar daquilo que é hoje, né, que é o que efetivamente a gente tem na mão e daqui construir alguma coisa. Você não acha, Thelma? Exato. O nosso momento é agora, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso agora. Porque agora a gente tem que fazer os nossos projetos, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho assim que geralmente a gente não se conhece, né? Vamos dizer, 99% a gente não sabe quem a gente é, na verdade, né? A gente vai se construindo à medida que a gente vai amadurecendo, né? Como Cora fala tão bem aqui, né, que são as pedras, e a gente vai amadurecendo e caminhando essa jornada. Mas essa jornada a gente vai trabalhando assim com as escolhas, né? Então, a partir de hoje, a partir deste momento, eu vou começar a agir assim. Então, é desta forma que a gente vai podendo realmente traçar um projeto para a gente. Geralmente a gente não sabe o que quer, não se conhece, então a gente tem que começar a buscar assim, o que eu não quero? O que eu não quero para mim agora? O que vai me fazer mal? Então, assim,
Então, a gente tem que começar a buscar essas alternativas. Às vezes a gente não sabe o que quer, né, Thelma? Mas a gente tem condição de saber o que não quer, né? O que não quer, isso, né? Então, é através dessas pedras, né, que a gente vai peneirando e vivenciando, que a gente vai conduzindo a nossa jornada, né, Miriam? O que você fala sobre? Nossa, perfeito o que vocês estão falando, né? E aí, por última citaçãozinha de Hamed para o ano de 2022, porque nós vamos começar de 2023, né? Mas o que ele traz tem muito a ver com o que vocês estão falando, porque muitas vezes eu acho que sei o que eu quero, né? E o que eu não quero fica bem escondido embaixo do tapete, porque não tenho tempo de pensar nisso, né? E o que ele chama a atenção é interessante que nesse nosso querer, nesse planejamento, nesse mundo das ideias de planejar, porque, como bem disse a Lu, né, nada é criado se não passa por uma ideia, pelo pensamento, nada. Né? E aí ele vai dizendo da grande ilusão que muitas vezes nós criamos nesse desejo para o ano seguinte, né? Então, construir, né, ter as ideias para 2023, mas não são quereres meus, né? Não é aquilo que eu quero, nem aquilo que eu não quero, mas modelar esse pensamento, essa ideia para o próximo ano, modelar as nossas reações emocionais, criar os valores, criar padrões, criar comportamentos, criar conquistas baseados nos critérios dos outros, baseado em atender a expectativa do outro. Se a gente não está atento, às vezes essa expectativa do outro é tão pesada, é uma pressão tão grande, que a gente pode achar que também é nossa. Né? E em determinados relacionamentos, e principalmente no relacionamento familiar, nós temos essa simbiose com alguém da nossa família, né? Ou é com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, né? Com o tio, com a tia, com a prima, em que as minhas ideias e a ideia desse outro, às vezes o companheiro também, né? Um amigo, né? Uma amiga, é tão parecido, nós somos tão parecidos, e aí a gente começa a mesclar essas ideias achando que a ideia dela é melhor, então, como ela é parecida comigo, vai ser igual, né? Não, nós somos únicos, nós temos experiências nos quais o aprendizado retirado é único. O Papo Espírita de hoje tem uma experiência para mim, tem uma experiência para a Thelma, tem uma experiência para a Lu, diferente de uma para outra. Quando a gente encerrar o papo e falar, meninas, o que vocês acharam? Cada uma vai falar uma coisa. Então, nós não somos iguais a ninguém. E quando a gente constrói ideais, né? Quando a gente pauta nossas ideias nos critérios dos outros, nós vivemos uma grande ilusão e perdemos o nosso senso de realidade. Então, está observando, né, analisando, internalizando o que não quero, né? Porque o que eu quero, se a gente também não está atento, eu quero aquilo em que são os valores e as crenças da sociedade de hoje. Então, eu quero ter isso, ter aquilo, aparentar ser isso, aparentar ser aquilo, e a minha essência como espírito imortal já era, né? Porque eu não estou nem um pouco atento a isso. Mas para construir um novo ano, o nosso tempo daqui a pouco acaba, né? É sempre pequeno. Existem 3 palavrinhas importantíssimas, né? E aí eu quero que Lu e Thelma também conversem. Gente, dá para a gente construir um novo ano, construir um novo ciclo, distantes da fé, da gratidão e da caridade? Tu acha, Thelma, que é possível uma coisa dessa? De jeito nenhum, a gente não consegue nem sair, nem sendo hoje ou agora, sem a fé, sem a gratidão e a caridade, não dá para a gente se mover, a gente vai viver assim, sem crescer mesmo, sem vivenciar esse processo tão bonito que a gente acaba aprendendo na doutrina, né? Porque vai buscando esses referenciais, né? Através de quê? Do Cristo, né? Jesus, que vai mostrando para a gente
o caminho, bater, eu tô aqui, eu estou sereno te olhando, ter confiança nos mentores espirituais, agradecer que você venceu determinadas situações. Então, a gratidão fazendo parte da tua vida e a caridade, que esse trabalho de estar ajudando o próximo, de olhar para o próximo, às vezes, mesmo se a gente não der conta de entregar alguma coisa ou pagar alguma coisa, mas a gente fazer uma oração, uma prece envolvendo. Então, tudo é um processo. A fé, a gratidão e a caridade é um processo de amor. E esse processo a gente vai trabalhando, a gente vai tendo esse gostinho de como é que é. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, vivenciando, através de resiliência, das escolhas, a gente vai aprendendo e se melhorando e amadurecendo. Não é, Lu? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, Thelma. Eu acho que é exatamente isso. A gratidão é um sentimento poderoso, porque ser grato leva a gente necessariamente a fixar a nossa atenção nas experiências que nos alegram, que nos preenchem, que nutrem a nossa alma. E quando a gente pensa nisso e quando a gente coloca o nosso foco nisso, a gente traz um pouco para a evidência, porque as coisas difíceis e sofridas, elas tendem a ocupar muito espaço da nossa atenção, porque a dor é uma coisa que incomoda demais, e aquilo que incomoda fica ali buzinando e dizendo: eu estou presente, eu estou aqui. E aí a gente talvez, a gente tende nesse processo até a esquecer das coisas boas, porque as coisas difíceis elas marcam demais, né? E marcam por muito tempo. E a gratidão é um exercício de olhar para essas outras coisas que são maravilhosas, que são incríveis. Eu dou um exemplo. Você convive com uma pessoa, a gente convive dentro de casa, com um irmão, com uma irmã, com um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira. E a convivência, ela é terrível, né, gente? Ela é, assim, vamos dizer, devastadora quase sempre, né? Coisas que a rotina vai impondo e a gente vai se chateando, a gente vai se cansando, a gente vai se aborrecendo, e isso vai se somando. E às vezes a gente está tão chateado com o outro por causa disso ou daquilo, e a gente se esquece de como é valioso ter essa pessoa na nossa vida, de como é valioso estar com ela, né? Aquele sentimento triste que a gente tem, às vezes, quando alguém morre, e a gente se dá conta de que aquela pessoa era tão importante e a gente não deu o valor que devia, porque a gente se enreda nessas coisas tristes e difíceis. Então, a gratidão é um sentimento fundamental, uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a estar atento sim, tem isso aqui de difícil, mas tem isso aqui de bom. E esse sentimento de tem isso aqui de bom, eu acho que esse sentimento ajuda a alimentar a fé, porque a gente sendo capaz de identificar coisas boas no meio de coisas ruins e tendo assim uma perspectiva difícil pela frente, fica nutrida essa esperança de que, apesar disso, vai ter alguma coisa boa, porque sempre tem. Alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai ser boa. E, por fim, a caridade, não tem como a gente viver olhando só para a gente. É impossível que a gente viva numa perspectiva individualista e ache que daí a gente vai tirar algum tipo de felicidade. E para a gente que tem como orientação moral o evangelho, né, de Jesus, não tem outro caminho, porque o evangelho ele se dá na convivência, na relação com o outro. Não existe no evangelho eu sozinho, eu comigo e eu com Deus, e os outros que se danem, que se virem, que se cuidem. O evangelho é essencialmente eu outro.
Então, quando a gente fala de caridade, a gente está falando dessa capacidade nossa de tirar os olhos das nossas necessidades, que são importantes, claro que são, mas é tirar o olhar exclusivo delas e abrir para compartilhar esse olhar com o outro. É o que eu preciso, são os meus interesses, é a minha importância, mas é o que o outro precisa, são os interesses do outro, a importância do outro, que a gente tem que ir trazendo sempre para essa convivência, né? Como é que a gente vai conciliando? Não sou só eu, sou eu e o outro, né? Perfeito, gente, já deu. Aliás, passamos de um pouquinho já, né? Como sempre, né? Que a gente, o assunto é tão importante, né? A gente se empolga, né? Porque a gente acredita muito nisso, em tudo isso que a gente fala aqui, né? Que a gente também tem um processo de tentar viver o que a gente fala, né? Não é apenas falar, um falatório que temos no papo, né? Então, vamos agradecendo a todos aqueles que nos assistiram durante esse ano de 2022, todas nós aqui do papo, o pessoal do estúdio também, que nos permite estar com vocês. Todos nós desejamos a cada um que o ano de 2023 seja um ano que traga muita paz, que traga nutrientes para a fé, que essa fé venha embargada de felicidade no sentido de esperança, que se veja também em tudo gratidão, que a gente possa agir dentro dessa virtude da gratidão. E nós não somos uma ilha, nós vivemos numa rede. Que nós sejamos, em 2023, mais cristãos, que significa mais irmãos, e possamos ter atos mais caridosos. Não há aquele que não tenha o que dar para o outro, e também não tem aquele que não precise de nada do outro. Então, por isso, nós vivemos uma rede. Então, que 2023 seja um ano fantástico para todos nós, que vocês continuem assistindo o Papo Espírita, que vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Dê seu like, faça seu comentário, e esperamos vocês no ano que vem. Até o ano que vem. Até logo. Tchau, Lu. Tchau, Thelma. A todos vocês, ótimo 2023. Tchau, pessoal. Ótimo ano para todos.